São Carlos em Cena acompanhou a inauguração da primeira vara gabinete do Juizado Especial Federal. Atividades para as crianças é o que não falta no Sesc São Carlos. E nós do São Carlos em Cena acompanhamos mais uma atividade, Jogos Cooperativos. Você sabe o que significa a sigla DPOC? E essa semana quem estará em cena é o Dagoberto Rosa, alguém que já milita há anos na área de imprensa, comunicação e jornalismo aqui da nossa cidade. O São Carlos em Cena acompanhou a inauguração da primeira vara gabinete do Juizado Especial Federal. Os Juizados Especiais Federais são modelos para a justiça pela eficiência e rapidez proporcionadas pelo rito processual simplificado. A população pode recorrer ao JEF para resolver causas federais cujos valores não ultrapassem a 60 salários mínimos. Assim, matérias relacionadas à Previdência e Assistência Social, Sistema Financeiro da Habitação, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tributos federais, entre outras, poderão ser resolvidas com maior celeridade. Nos Juizados Especiais Federais da Terceira Região, não há papel. Todos os procedimentos são eletrônicos e as ações podem ser peticionadas diretamente pelo cidadão ou por meio de um advogado. O significado é muito especial, uma vez que depois de 8 anos nós temos aí a legitimação da nossa vara gabinete. Nós começamos com o JEF básico em 2005 e durante esse tempo, até hoje, um esforço de todos muito grande, dos juízes revezando na atuação a vara gabinete, os servidores, e finalmente fomos contemplados com uma vara gabinete e um juiz titular para cuidar das ações. E todos estão muito felizes, é um momento de um dia e um momento de muita glória. Representa uma alegria muito grande, porque nós estamos cumprindo com uma espécie de dever moral. Nós sabemos que há uma imensa necessidade de levar a justiça mais próxima ao jurisdicionado. Eu dizia há pouco, na minha singela fala, que o Poder Judiciário vive uma espécie de paradoxo. Nós temos muitos feitos, nós somos às vezes acusados de morosidade porque há muitos processos. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ainda ampliar a possibilidade de acesso do jurisdicionado brasileiro. Então, toda vara gabinete que se instale, toda vara federal, todo juizado especial federal, todo núcleo de conciliação, tudo contribui para que nós façamos um pouco mais de justiça ao povo brasileiro. Na verdade, o juizado já está instalado aqui há 8 anos. A diferença, a partir de hoje, é que nós temos uma estrutura própria dos juizados que até hoje trabalharam num regime de mutirão, de cooperação entre os juízes e servidores. Hoje o juizado tem um quadro próprio, uma estrutura própria, com 2 juízes, que serão em breve lotados aqui, que virão na remoção, de modo que isso significa que nós vamos ter pessoas dedicadas exclusivamente ao juizado, o que vai fazer com que tudo funcione melhor, com certeza. 90% da nossa demanda é de processos previdenciários e de assistência social. Os outros 10% se dividem entre questões tributárias, bancárias, quando a Caixa Econômica Federal é parte, e outras pequenas, dano moral. Mas o grosso do nosso trabalho é com o direito previdenciário. Ajuda muito porque nós temos uma estatística que já processamos e baixamos 2.600.000 processos, o que significa que 2.600.000 pessoas já foram atendidas pelos juizados especiais. Se o processo fosse no papel, nós não teríamos conseguido esse resultado, não. O jogo cooperativo vem resgatar o prazer de brincar, o prazer de se comunicar, de estar junto com o outro.
Sou a Aline da Clínica New Pill e a partir de agora daremos dicas de saúde e beleza. Hoje vamos falar sobre a radiofrequência, atualmente uma das terapias mais notáveis na estética. Ela tem como benefício a ação rápida no rejuvenescimento da pele. A radiofrequência suaviza rugas, linhas de expressão, sequelas de acne, diminui a flacidez, trata queloides, fibroses e aderências, além de tratar a celulite e as estrias. Estimula a produção do colágeno, da elastina, promovendo uma remodelagem no tecido e proporcionando tônus e elasticidade à pele. É um tratamento não invasivo, seguro, indolor e relaxante. Os resultados começam a aparecer a partir da primeira sessão. Saiba mais fazendo uma avaliação gratuita na Clínica de Estética New Pill. Até a próxima! O Curso e Colégio Anglo São Carlos é uma escola alinhada com o movimento do mundo, com as expectativas da família e, sobretudo, com o aprendizado do aluno. A metodologia presente no material didático permite uma proposta séria, atualizada e comprovadamente eficiente. Ferramentas fundamentais oferecidas aos alunos, como realização de tarefas diárias e interdisciplinares, aulas organizadas e valorização do hábito de estudo, além de professores qualificados, fazem de nossa escola referência nos resultados. Curso e Colégio Anglo São Carlos. Atividades para as crianças é o que não falta no Sesc São Carlos. E nós do São Carlos em Cena acompanhamos mais uma atividade. Jogos cooperativos. São diversos jogos e brincadeiras lúdicas que visam difundir a prática da cooperação entre as crianças. A ideia das oficinas surgiu, claro, para o julho ser um mês de férias, né? Tem muita criança em casa, a escola entre férias, outros programas entre férias, inclusive aqui do Sesc. Então que a gente teria um espaço que a gente poderia destinar para as crianças virem fazer atividades que talvez elas não estejam tão acostumadas a fazer. Algumas atividades diferentes, né? Para que saia de casa e saia da rotina, faça uma atividade diferente aqui no Sesc. Então, temos duas oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem uma de jogos cooperativos, com esse foco mais de trabalhar a socialização e os jogos e brincadeiras com esse foco mais na cooperação do que na competição. E uma oficina de instrumentos musicais, que é com instrumentos musicais feitos com materiais alternativos, que são instrumentos musicais experimentais, que a gente chama, né? Bom, não só para a infância, né? Eu acho que a nossa sociedade está precisando muito de cooperação nos dias de hoje, porque a gente vive num mundo extremamente competitivo, onde um quer passar na frente do outro, só interessa a vitória, né? E o jogo cooperativo vem resgatar o prazer de brincar, o prazer de se comunicar, de estar junto com o outro, estar brincando junto, né? Estar superando desafios. E a ideia básica é essa, é a diversão, o jogo pelo jogo mesmo, né? Sem um querer ganhar uma medalha, sem querer ter que superar o outro e sim superar a si mesmo. Eu sou Luciano Salum, tenho alguns trabalhos, alguns projetos com música, né? Autoral e experimental, um deles é o Pedra Branca. E o outro é o GEM, Grupo Experimental de Música. O GEM existe há 10 anos e trabalha com materiais reciclados, canos, diversos tipos de materiais que nós trabalhamos e fontes sonoras para fazer instrumentos musicais. E temos uma apresentação e um trabalho com uma instalação sonora, que é um grande instrumento, onde os 6 músicos do grupo, os integrantes, fazem uma performance musical, um show com essa instalação. Aqui, o grupo também trabalha, eu e o grupo também, com oficinas, né, para criança, para todas as idades. São diversos tipos de materiais que nós usamos, mas muitos, assim, pensando num contexto como um todo, que o GEM trabalha, que nós trabalhamos, são muitos, realmente. Aqui nós estamos trabalhando com uma coisa mais restrita para as crianças, mas direcionado com PVC, bastante com PVC, que é o material que funciona bem para esse tipo de atividade mais dinâmica. Com esse PVC, nós conseguimos fazer vários instrumentos diferentes, né? O instrumento principal que eles estão trabalhando hoje, que é um instrumento mais interessante, é esse aqui, que é um tambor de fita. Fitas como os durex, coisas desse tipo de fita,
transparente para quê? Para eles poderem também trabalhar em uma parte plástica no instrumento e uma coisa mais lúdica, né, para eles. E eles fizeram isso aqui, inclusive eles que fizeram o tambor. Virou um pandeirinho, né, um tamborim, como se fosse um tamborim, né? Isso para todo mundo, não só para criança, né? Porque na verdade nós achamos a criança exercita muito porque está nessa fase de primeiro, todas as crianças aqui nunca tinham cortado um cano, usado muito a serra, né? É normal hoje em dia não ter esse contato, né? Então muitas vezes os pais trabalham com outro tipo de atividade, não tem esse tipo de tempo com eles. Então, além desse lado manual, o lado sonoro, de trabalhar uma musicalização com algo que eles percebem que eles podem fazer com um objeto simples e também com a conscientização ambiental, né? Conscientização ecológica, de que é possível utilizar lixo, né? Nós trabalhamos com lixo também e isso não é um material útil. Mas não são somente os fumantes que são propensos a ter esse tipo de doença. Você sabe o que significa a sigla DPOC? Bom, eu como fisioterapeuta me sinto na obrigação de informar todos vocês. DPOC nada mais é do que uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma das doenças pulmonares mais comuns. Ela dificulta a respiração e existem duas formas principais de DPOC, que seria bronquite crônica, que envolve tosse prolongada com muco, enfisema, que envolve a destruição dos pulmões ao longo do tempo, e a maioria das pessoas com DPOC tem uma combinação de ambas as condições. E o fumo é a causa principal. Quanto mais a pessoa fuma, maior a chance que ela tem de desenvolver a DPOC. Mas não são somente os fumantes que são propensos a ter esse tipo de doença. Pessoas expostas a determinados gases ou fumaças, ou pessoas expostas a grandes quantidades de fumo passivo e poluição, e pessoas também que estão expostas ao uso frequente de fogo de cozinha sem ventilação adequada, também podem vir a sofrer com esse tipo de doença. E o melhor teste para a DPOC é um exame de funcionamento dos pulmões chamado espirometria. Isso envolve soprar o mais forte possível em uma pequena máquina que testa a capacidade dos pulmões. Os resultados podem ser verificados imediatamente, e o teste não envolve exercício físico, retirada de sangue ou até exposição à radiação. É um método muito simples. E se você é fumante ou está exposto a algum agente causador dessa doença, fique atento para alguns sintomas da doença obstrutiva crônica, a DPOC, que seriam tosse com ou sem muco, fadiga, muitas infecções respiratórias, deficiência respiratória, que seria a dispneia, que se agrava com atividade física mesmo que leve, a dificuldade também para respirar e a respiração ofegante. E será que existe cura para a DPOC? Não. Infelizmente não há cura. No entanto, existem muitas coisas que você pode fazer para aliviar os sintomas e evitar que a doença piore. As pessoas com DPOC devem parar de fumar. Essa é a melhor maneira de desacelerar os danos aos pulmões. Muitas vezes, a oxigenoterapia em casa ela pode ser necessária se uma pessoa tiver um nível baixo de oxigênio em seu sangue. E a reabilitação pulmonar não cura a doença pulmonar, mas ela pode ensiná-lo a respirar de uma maneira diferente para que você possa se manter mais ativo. Exercícios ajudam a manter a força muscular nas pernas e se esse for o seu caso, caminhe para se fortalecer. A DPOC é uma doença com efeitos ao longo prazo, ou seja, ela é crônica e a doença piorará mais rapidamente se a pessoa não parar de fumar. E atenção! Essas informações pretendem apoiar e não substituir a consulta médica. Procure sempre uma avaliação pessoal com um médico de sua confiança.
E se você tem alguma dúvida ou sugestão para este bloco, envie um e-mail para evelyn.nomi@gmail.com e até o próximo programa. E me deu a honra, né, de estar lá naquele espaço falando do meu bigode. Ela disse que é o bigode assim, mais conhecido da cidade. Lógico que não, né? Mas... Sim. Para clientes como você, que procuram beleza, saúde e bem-estar, convidamos para conhecer a Clínica Nilpil. Tratamentos faciais, manchas, rugas, rejuvenescimento, acne, limpeza de pele, tratamentos corporais, celulite, gordura localizada, estrias e flacidez. Atendimentos exclusivos e personalizados em salas individuais e climatizadas para ambos os sexos. Tudo isso a um preço acessível. Avaliação gratuita. 3413-3007. A Arco-Íris é uma escola de música voltada para o ensino de instrumentos variados, inclusive o canto. Há 18 anos, a Escola Arco-Íris vem implantando o seu próprio método de ensino. Através do método criado pela escola, o aluno não fica preso. Cada aluno se desenvolve segundo a sua capacidade e tempo de estudo. Um método transparente onde o aluno tem acesso ao programa de aula, sabendo de onde vem e para onde vai, fator importante para um bom rendimento do aluno. Marque já a sua aula experimental. O telefone para contato é o 16 34 15 11 95 ou 31 16 32 93. Ou visite o site, que é o www.arcoirisescolamusical.com.br. Sejam muito bem-vindos ao quadro Você em Cena. E essa semana quem estará em cena é o Dagoberto Rosa, alguém que já milita há anos na área de imprensa, comunicação e jornalismo aqui da nossa cidade. Fique com a gente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Dagoberto Rosa. Dagoberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, muito obrigado pelo convite e principalmente essa oportunidade de estar aqui, estar num lugar bonito, né? Um dos marcos, inclusive, aqui da nossa cidade, a gente bater um papo, estou à disposição. Que legal. Nasceu aqui, Dagoberto? Eu nasci, sou são carlense já de alguns anos e a gente teve toda uma infância aqui, inclusive quando eu comecei meu período escolar, a idade escolar, eu estudei pertinho daqui, atrás da São Benedito, que era o grupo escolar Eugênio Franco. Né? Depois daí eu fui lá para o Instituto de Educação, só que antes, na época, tinha o chamado cursinho preparatório, Patrícia. Ou seja, a gente para entrar no chamado ginásio ou no... Eu estou querendo fazer um comparativo com agora, enfim, saía do grupo, entrava no ginásio, tinha o cursinho preparatório. Tá. Então fazia um ano de cursinho preparatório para entrar depois no ginásio. Aí ginásio, um pouquinho de cursinho no CAASO, fiquei por aqui, depois fui para São Paulo, né? E mais ou menos foi essa a minha trajetória. O que você estudou lá em São Paulo? Então lá em São Paulo, quando eu fui, eu tinha em mente algo assim na área de medicina. Ah, é? Totalmente diferente enfim, do meu trabalho de hoje, embora eu ainda permaneça com esse gosto pelas coisas da medicina. Eu gosto muito, me interesso por assuntos médicos, me interesso por casos médicos, enfim, acho que é de cada um. Mas eu acabei também, por conta do dia a dia, conta da vida de um modo geral, eu acabei indo para a área de comunicação. Não procurei isso, foi uma coisa bastante interessante. Não planejou, então? Não planejei, não planejei. Como foi esse acontecimento? Como você chegou nessa área? Então, em São Paulo, eu fui num período, foi mais ou menos na época foi no ano de 72, 74, mais ou menos isso. E era comum que muitos socarnenses fossem para São Paulo, chamado Grande Centro, ou para continuar estudos, né? Ou para conseguir trabalho em grandes empresas, porque até então o São Carlos não oferecia muito naquela época.
Então o meu caminho então foi mais ou menos esse. E ao chegar em São Paulo, eu comecei a fazer um cursinho do Objetivo, né? O Salame vai gostar dessa, o cursinho do Objetivo. E depois, durante o cursinho, no período do cursinho, eu também precisava trabalhar um pouco. Então eu prestei um concurso em São Paulo, na Secretaria de Saúde do Estado. Fui aprovado e passei a trabalhar meio período na Secretaria de Saúde, mais locado no Centro de Saúde de Santa Cecília. Então quem conhece São Paulo há de lembrar muito, enfim. E fiquei um bom tempo, mas como era meio período, Patrícia, eu fazia faculdade à noite, trabalhava o meio período da manhã no Centro de Saúde e ficava à tarde sem ter um trabalho. E eu sempre fui mais agitado do que calmo, né? Então eu comecei a procurar alguma coisa nessa área de comunicação. Então eu comecei a visitar alguns estúdios de dublagem, de televisão, de teatro, de cinema, enfim, acabei me envolvendo com isso tudo. Então eu acabei tendo uma experiência como dublador, como ator de teatro, de televisão, cinema, fazia também algumas gravações, enfim. Eu tive uma iniciação nessa área artística, mas por conta de algo a mais, de um salário a mais. Entendi. Depois, lógico que você vai tomando gosto por isso e a coisa vai andando. Então eu fazia. De manhã eu trabalhava, era visitador sanitário. Era visitador, não sei se existe essa função hoje ainda, mas eu acredito que sim, talvez com uma outra denominação. Eu desenvolvia esse trabalho. À tarde eu já ia para as minhas atividades na área artística e depois à noite faculdade, né? Que eu fiz a Faculdade de Comunicação Social a Anhembi Morumbi, hoje a Anhembi Morumbi. Tá. Né? E um trabalho que foi bastante assim relevante, significativo, que eu integrei o primeiro elenco da produção do Maurício de Souza, está aí até hoje, com a Turma da Mônica. Então foi no Teatro Aquários. Gente, não sai daí, a gente vai para o intervalo agora rapidinho com nossos apoiadores culturais e daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Dagoberto Rosa. Sou a Aline da Nilpil. Agora quero mostrar que com nossa tecnologia exclusiva de fotodepilação, podemos ajudar você a se livrar dos pelos indesejados de seu corpo. A luz intensa pulsada Bioflash PL é mais segura, indolor e tem a mesma eficácia do laser nesse tipo de indicação. O efeito da fotodepilação ocorre pela aplicação de pulsos controlados de energia luminosa que destroem os pelos e afetam a irrigação dos folículos pilosos, retardando o surgimento de novos pelos na região tratada. Com cabeçotes equipados com filtros ópticos especiais, podemos ajustar o comprimento de onda mais energética, mais eficaz para a eliminação de seus pelos e menos agressiva para sua pele. Os programas de tratamento variam, mas geralmente a partir da primeira sessão, nossos pacientes se surpreendem com os resultados. Venha nos visitar para uma avaliação gratuita e diga adeus aos dolorosos métodos tradicionais de depilação. Até a próxima! Dagoberto, hoje você é casado, tem filhas? Sou casado, inclusive sou casado e tenho filhas, três mulheres. 3 filhas, todas mulheres. Em casa tem uma semelhança com aquela situação do figurante, né? Eu entro quieto, saio calado, lógico que é brincadeira, mas eu sou o último a dar palpite por uma questão de estratégia, né? Conveniente até. Mas é muito legal tudo isso. E eu conheci a Ká, que é minha esposa, e eu estava em São Paulo ainda. Então mas eu já estava naqueles 2 últimos anos onde não me atraía mais São Paulo. Então todo final de semana eu vinha para cá. Tá. Voltava para São Carlos e segunda voltava para São Paulo. Então muita gente fazia isso, faz até hoje, né? Mas enfim, eu estava já saturado daquilo.
E foi num destes finais de semana que eu conheci a Cá. Conheci inclusive num baile, um dos ótimos bailes que acontecia lá na Basque. E aí foi aí que todo final de semana eu vinha mesmo, né? Aí Quanto tempo já casado com ela? Estamos casados de 78 para, vamos fazer a conta, 78, 22, mais 35 anos, é isso? 35 anos. 35 anos, né? Eu queria que você contasse pra gente algum acontecimento, pode ser alguma dificuldade ou conquista, mas que interferiu na sua personalidade, na personalidade que você tem hoje. Olha, eu não sei se é isso, se interferiu, mas acaba, tudo que acontece na vida da gente, lógico que muda muito de indivíduo para indivíduo, mas tudo que acontece na vida, de modo geral, acaba influenciando de alguma maneira. E tem, quando a gente casa, você tem os filhos, enfim, você paga as tuas contas, né? Esse tipo de coisa. Então a gente tem a noção exata do que é ser responsável pela própria vida, pela situação, a situação do casamento, a situação dos filhos, o trabalho, enfim. Então isso já muda um pouco, não a personalidade da pessoa, mas a responsabilidade, os compromissos. Você deixa de ser para aquele lado criança, se divertir descompromissadamente, sabe? Você fica mais focado, lógico, no teu trabalho, na tua família, nas coisas que você faz. Enfim, você é uma pessoa adulta, você tem responsabilidades, né? Com você mesmo, com as pessoas que estão próximas a você, com a cidade, enfim, com todo mundo. Somos adultos, né? Somos responsáveis. Se fosse para você mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Mudaria talvez o bigode. Saiu uma matéria no jornal. Recentemente a Giovana Maffei, a gente aproveita para agradecê-la. Ela fez uma matéria de jornal, primeira página, colega nossa de jornal, sobre bigodes, né, de um modo geral. E me deu a honra, né, de estar lá naquele espaço falando do meu bigode. Ela disse que é o bigode assim, mais conhecido da cidade. Lógico que não, né? Mas é bondade dela. Eu falei a respeito de bigode. Mas no começo de bigode era maior, mais vasto, mais cheio, aquela coisa. Depois o tempo vai passando, você vai mudando, também a idade vai chegando, enfim, vai diminuindo o bigode. Mas eu não sei também se eu mudaria o bigode. Porque uma vez eu tentei mudar o bigode, e até eu, quando me olhava no espelho, achava que era outra pessoa. Então não deu muito certo, não. Você se considera uma pessoa realizada, Dagoberto? Ainda não. Não? Ainda não. Eu até explico o porquê disso. O que eu faço, 95% das coisas que eu faço com satisfação, com prazer, gosto de fazer e sou focado nisso. Né? Talvez seja aquela coisa acho que era para estar nessa área mesmo. Então eu gosto muito disso. E eu tenho muitas coisas a realizar. Eu estou conversando com você aqui. Recentemente nós tivemos a 10ª feijoada no Dama, que a gente promove. Inclusive eu conto com a parceria muito bacana do Marcos Santos, lá do jornal Primeira Página. Enfim, termina a feijoada, coisa de 2 semanas, já estou pensando em outro evento. Estou pensando em outra coisa, estou sempre querendo fazer alguma coisa. A gente tem um programa de televisão, tem a coluna no jornal Primeira Página, mas estou pensando sempre em alguma coisa. Então eu acho que por isso que eu digo que não estou realizado. Eu estou querendo, estou buscando alguma coisa. Ok, Dagoberto, obrigada pela sua participação, viu? Que bom, né? Pena que acabou. Pena que é rápido. É muito rápido. Mas eu acho que o legal é isso, você dá uma pincelada aí nos seus entrevistados, para que os telespectadores, né, conheçam um pouquinho a mais de cada um de nós, né? Nós que estamos aí na comunicação e a gente contribui um pouquinho, cada um ao seu modo, contribui um pouco para a cidade de São Carlos, o que é muito bom. Então, muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, essa foi mais uma personalidade de São Carlos para vocês no São Carlos em Cena.